Você ouve Rádio Unaerp. Rádio Unaerp. A sintonia certa. Frequência Universitária. Frequência Universitária. Produção e apresentação dos alunos do curso de jornalismo da Unaerp. Boa noite, ouvintes. Eu sou Agenor Filho e está no ar mais uma entrevista dos alunos aqui do curso de jornalismo dos estúdios de rádio da Unaerp. Hoje vamos discutir sobre empreendedorismo, que engloba os aspectos comportamentais voltados à liderança, dificuldades e desafios de empreender, questões técnicas de como administrar uma empresa, oportunidades e desafios na carreira profissional. Para debater o assunto, estão presentes os alunos do curso da terceira etapa do curso de jornalismo, Gilvana Fiacadori. Boa noite, Gilvana. Boa noite, Agenor. Iris Duffer. Boa noite, Agenor. E João Revendilho. Boa noite, Agenor. Boa noite a todos aqui da mesa. O nosso entrevistado é o Fábio Menezes, graduado em Comunicação Social, com bacharel em Publicidade e Propaganda, pós-graduado em Administração de Empresas e possui MBA em Marketing, com ênfase em Vendas pela FGV. Atua como analista sênior pelo Sebrae, São Paulo, ministrando cursos, oficinas e palestras, além de consultorias nas áreas de marketing, finanças, gestão de pessoas, inovação, planejamento e comportamento empreendedor. Fábio Menezes, boa noite, seja bem-vindo aqui nos estúdios da Rádio Unaerp. Boa noite, Agenor, obrigado, é um prazer enorme estar aqui. Boa noite a todos os ouvintes também. Boa noite. O prazer é todo nosso, Fábio. Fábio, com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo e com o desemprego em alta, o que o empreendedorismo pode contribuir para mudar esse cenário? Olha, ele pode contribuir como uma excelente alternativa ao mercado formal de trabalho, né? Enquanto empregado, você depende de um empregador para contratar você. Se você quiser crescer na sua carreira, você também depende desse empregador. E até se você quiser ganhar mais, você depende do empregador querer te pagar mais. Já o empreendedor depende dele mesmo. Então você trabalha com aquilo que você acredita, você mesmo traça as suas metas, o quanto você quer ganhar, o quanto você precisa vender. Então você pode estabelecer aquilo que você almeja. E aí a dificuldade vai ser você conseguir realmente realizar tudo o que precisa para poder conseguir esses resultados. Então, o empreendedorismo ele vem com uma alternativa muito boa para isso. Legal. João? Qual é a dificuldade de empreender em meio à crise hoje? Olha, a dificuldade é você ter diferenciais, não é? Então, quando se tem uma retração no mercado, né? Quando você tem uma retração na economia, as pessoas tendem a ser mais cautelosas em fazerem compras, né? Então, diminui a quantidade de compras sendo feitas. Se diminui a compra, então você precisa ser a escolha daquela pessoa que vai comprar. E a pessoa vai escolher aquela que tiver grandes diferenciais, né? Esse diferencial pode ser um produto muito bom, pode ser um atendimento muito bom, pode ser uma conveniência, não é? Então a gente precisa sempre estar antenado aí nas necessidades dos consumidores. Aquele que atender melhor as necessidades vai se sair melhor na crise. E eu tenho da minha experiência de que aquelas empresas mais tradicionais, aquelas que trabalham há mais tempo da mesma forma, elas sofrem mais com a crise, né? Nós temos empresas que em plena crise, né, até a gente já está tendo alguma recuperação, mas mesmo lá no auge da crise, não deixaram de ter empresas que estavam crescendo, inclusive, né? Não só não sentiram a crise, como também estavam crescendo. Mas essas empresas certamente têm grandes diferenciais para oferecer. E como faz para a gente inovar na empresa ou mesmo na nossa carreira profissional? Bacana. Então, primeiro vamos definir aqui o que é a inovação para chegar em como inovar, né? A inovação é quando você muda um processo para atingir um resultado ou você consegue um resultado melhor do que os resultados já existem, né? Então, para você inovar, você precisa ir atrás de um resultado. Esse resultado, ele sempre está atrelado a uma necessidade, né? Então, você precisa pensar quais são as necessidades que existem e como é que eu vou suprir essa necessidade. Quando você
você consegue uma solução, né? Que essa necessidade ela pode ser a resolução de um problema, pode ser a realização de um desejo, sempre está atrelado a uma necessidade. Então, quando você consegue uma solução que é melhor do que as soluções que já existem, ou mesmo uma solução diferente daquilo que já existe, isso é inovação. E a inovação, né, tá até trazendo da pergunta anterior, ela é o caminho para você ter um empreendimento bem sucedido, seja com crise, sem crise, é sempre uma excelente solução. O que a gente não pode confundir é que muitas vezes a inovação ela está ligada à tecnologia, né? Então a inovação tecnológica, novos aparelhos, cada vez menores, cada vez mais potentes, mas a inovação ela não pode se restringir à tecnologia. A inovação pode estar num processo muito simples, como a forma como você atende o seu cliente, ou o que você faz depois que uma venda já foi realizada. Enfim, pode ser uma mudança extremamente simples, mas para que seja inovação, ela precisa te trazer um resultado. Giovana. Fábio, qual a relação do empreendedorismo com a comunicação hoje em dia? Olha, essa pergunta ela pode ter várias vertentes, né? Eu vou usar uma delas aqui, que é o empresário se comunicando com o seu consumidor. Né? O público-alvo, ele define por completo a forma como você tem que falar com ele. Então, é muito importante você conhecer a comunicação, conhecer os canais de comunicação, conhecer os veículos de comunicação e conhecer principalmente com quem é que você está se comunicando, não é? Porque se você é um emissor de uma mensagem e o seu receptor não entender a sua mensagem, então isso vai trazer dificuldade para o empreendedor. Então é muito importante você conhecer as ferramentas de comunicação, você se comunicar bem com o seu cliente para que o cliente entenda a mensagem e tenha o que a gente chama de empatia, não é? Precisa haver ali uma sincronia em que o que o emissor está dizendo e o que o receptor está recebendo de mensagem. Então, às vezes, você quer vender o seu produto, né? Sempre puxando aqui para o lado do empreendedor, você quer vender o seu produto, você precisa saber comunicar bem para que o cliente saiba que o seu produto exista. Se você fizer uma boa comunicação, mas no lugar errado, seu cliente não vai ficar sabendo que você existe. Se você fizer achar o seu cliente no lugar certo, mas a sua comunicação for ruim, a comunicação ela vai trazer uma imagem do que é a sua empresa para o cliente. Então esse cliente vai imaginar que essa empresa não é uma empresa interessante de se comprar. Fábio, em meio a todas essas mudanças trabalhistas que foi divulgada hoje, inclusive, que está sendo discutida aí com os deputados, senadores, você acha que isso contribui para o cenário que nós vivemos hoje? Olha, é uma questão bastante complexa, né? Tem algumas coisas que contribuem, outras talvez não. Eu acredito que você ser empregado formal de uma empresa, existem algumas coisas que engessam, né, e que trazem dificuldades, inclusive para o empregador. Né? Nós estamos num país onde a carga tributária ela é muito alta, então para você contratar um funcionário, você não vai gastar só com o salário dele, você gasta com tributos, né? Você acaba gastando praticamente o dobro do que você vai pagar de salário para ele, né? Então, isso traz uma dificuldade muito grande para o empreendedor. Às vezes, o empreendedor ele quer contratar, ele quer gerar empregos, mas traz dificuldades. Por outro lado, a gente não pode também, né, escravizar o trabalhador, né? A gente tem que dar oportunidades para ele crescer, tem que dar dignidade para ele. Então, eu acredito que alguns dos aspectos estão ajudando, porque dão mais liberdade na contratação. Outros aspectos ainda não estão ajudando, por questões tributárias serem muito altas, às vezes muito engessadas, né? Então, a gente tem que achar um meio termo aí que seja bom para os dois lados. E quando você acha que vai mudar esse cenário? Que todos os lugares que a gente passa, cheio de placas de aluguel, de venda dos estabelecimentos comerciais. Quando você acha que esse cenário muda? Olha, a economia ela é cíclica, não é? Então, de tempos em tempos há uma retração na minha economia e de tempos em tempos ela está em alta. E isso faz parte do jogo, não é? Nós já estamos aí numa ascensão, né? Estamos começando a retomar a economia. Então, eu acredito que já passou a pior fase. Agora, as empresas vão começar a crescer novamente, novos empreendedores vão surgir, inclusive quando muita gente perde um emprego, né, e tem uma dificuldade de recolocação no mercado, essas pessoas vão procurar de alguma forma se manter. E aí elas enxergam no empreendedorismo uma alternativa, né, como já foi dito aqui. Então pode ser que essas plaquinhas de aluga-se que a gente vê para todo lado
podem ser resolvidas com um desempregado, que também é um problema, que vai empreender e vai alugar esse local. Eu acredito que já está sendo retomado, né? A gente já sente aí algum aquecimento, mas assim, as expectativas, né, elas também já eram para o ano passado, e o ano passado nós não tivemos atendido essa expectativa. Então, acreditamos agora, pelo menos todas as tendências são de que vai retomar a economia agora em 2017. Fábio, a gente sabe que para você ser um empreendedor de sucesso, você tem que ter um perfil de empreendedor. Perfeito. Qual que é esse perfil? Olha, esse perfil ele está muito ligado às atitudes, não é? Muitas vezes o empreendedor ele é confundido com ser empresário ou com ser um administrador. E o empreendedor ele é muito mais do que isso, né? Hoje em dia, você ser um empresário é muito fácil. Existem algumas possibilidades, como é o microempreendedor individual, que você abre uma empresa pela internet em 5 minutos sem custo nenhum. Então, ser empresário é muito fácil. Ser um administrador é aquele que toma as decisões pela empresa. Agora, ser um empreendedor é mais do que isso, né? Ser um empreendedor é a forma como você se comporta diante de oportunidades e diante de ameaças para a empresa. Então, vou citar aqui alguns dos comportamentos que são comuns em empreendedores de sucesso. Por exemplo, o empreendedor de sucesso, ele geralmente estabelece metas. Ele procura saber aonde ele quer chegar, qual é o patamar que ele quer atingir, aonde ele pretende chegar com essa empresa. Ele quer uma empresa em plena expansão, onde ele contrate cada vez mais funcionários, ou ele quer trabalhar para poucos e bons clientes? É importante a gente olhar para o futuro e tentar nos enxergar daqui a 10, 15, 20 anos, né? E começar a pensar como é que vai ser daqui a 20 anos. Pode parecer um pouco longínquo, mas se a gente for parar para pensar, né? Olha, daqui 10 anos eu quero estar assim, assim, assado. Então, se eu pegar metade desse período, como é que eu devo estar para caminhar para onde eu quero estar lá daqui a 20 anos? E aí mais metade dos 10 anos, que são 5 anos, também preciso já ter um caminho de para onde eu quero ir. E aí eu vou pegando de metade em metade do caminho, porque aí eu vou chegar em 1 ano. E esse 1 ano pode ser esse ano agora, pode ser o ano que vem. Ou seja, você começa a tomar decisões agora, mas já com base onde você quer chegar. Porque se você não sabe onde quer chegar, então qualquer caminho serve. Tem até aquele filme Alice no País das Maravilhas, né, que tem muito essa frase, né? Para onde você quer ir? Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então essa é uma grande característica do empreendedor, saber onde quer chegar. Quando você define onde você quer chegar, aí você precisa traçar o caminho que você vai chegar. E esse caminho a gente chama de planejamento. O planejamento, ele é um aspecto fundamental do empreendedor. O empreendedor que não se planeja, ele pode encontrar riscos e não estar preparado para esses riscos. Então, após você detectar aonde você quer chegar, é importante você se planejar. E aí existe também a busca de informações, né? O empreendedor ele precisa estar muito bem informado sobre vários aspectos, desde economia até de ferramentas disponíveis, precisa estar informado sobre o mercado, que são os seus clientes, os seus concorrentes, os seus fornecedores. Então essas são 3 grandes características dos empreendedores. Tem muitas outras, né? Mas nós podemos resumir aí que o comportamento empreendedor está muito ligado a verbos, não é? Então, é muito ligado à ação. O empreendedor é aquele que age, é aquele que se planeja, é aquele que define as metas, é aquele que busca informações, aquele que se compromete. Tá? Então, são características muito importantes de um empreendedor de sucesso. Fábio, você falou de planejamento. Então, como que a gente faz para planejar? Porque planejar é uma coisa muito difícil, né? Então, como que a gente faz para ter um foco, para realmente planejar o que a gente quer? Vamos lá. Então, planejar é muito importante, né? Mas planejar pode ser que, às vezes, pode requerer algum tipo de informação que a gente não tem, né? Mas planejamento, ele já é algo um pouco comum até do nosso dia a dia. Se a gente for pensar numa viagem, por exemplo, a gente se planeja para viajar. De acordo com o local para onde eu vou, eu me planejo a quantidade de roupas que eu vou levar, se eu vou levar roupas de frio ou roupas para calor. Então, isso já é algum tipo de planejamento. A questão é que para abrir uma empresa, esse planejamento requer algumas informações técnicas. Então, aí você precisa buscar essas informações, né? Então, quais são os caminhos para se planejar?
Eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que buscar é desenvolver um modelo de negócios. Modelo de negócios é a estratégia de atuação dessa empresa. Então, como é que vai ser que você vai encontrar o seu cliente? Vai ser uma loja física? Vai ser uma loja virtual? Você vai até o seu cliente ou o seu cliente vem até você? Então, isso tudo é modelo de negócios, né? Quando a gente tem um modelo de negócios bem definido, então nós vamos precisar de uma estrutura para que esse modelo de negócios funcione. E essa estrutura vai exigir investimento. Então, de acordo com o modelo de negócio que foi traçado, de uma estrutura necessária, você vai levantar qual é o valor de investimento que você precisa para essa empresa. E além do investimento, você vai precisar também traçar quais são os custos mensais para que essa empresa se mantenha. E por fim, você precisa também fazer uma estimativa de vendas. Quando você tem esses 3 números em mente, né, ou no papel, que são o investimento, os seus custos mensais e também uma estimativa de vendas, você consegue fazer o que nós chamamos de análise de viabilidade de negócios, que basicamente é saber do quanto você investiu, qual é o retorno para investimento, ou seja, a partir de quando você realmente vai começar a ganhar dinheiro, né? Quando você tem também a questão dos custos e das suas vendas, você vai ver, olha, esse negócio está mais propenso a dar lucro ou mais propenso a dar prejuízo. Se estiver propenso a dar prejuízo, é melhor você rever o seu planejamento ou simplesmente não ir adiante com isso, né? Acredito que ninguém vai empreender para perder dinheiro, e sim para ganhar. Então, quando há propensão de ter lucro, né, você analisa também margens de rentabilidade e lucratividade para comparar com outros tipos de investimento, né? O mais básico dele, se você pegar o seu dinheiro e colocar no banco, você vai ganhar uma porcentagem muito baixa, mas é uma porcentagem garantida. Você está ganhando dinheiro sem precisar trabalhar. Uma empresa, ela tem que te trazer, no mínimo, mais dinheiro do que o banco te pagaria. Senão, não compensa você investir nesse negócio. E, por fim, esses números te trazem o que a gente chama de ponto de equilíbrio. O que é um ponto de equilíbrio? É o quanto eu preciso vender no mês para, no mínimo, pagar pelas minhas despesas. A partir dali é que eu começo a ter lucro. Fábio, a gente sabe que muitas vezes o Brasil passa por crise e o mercado de trabalho acaba mudando nesse sentido. Como que o empreendedor tem que lidar com a mudança, com a crise e com a mudança desse mercado de trabalho? Olha, eu acredito que a educação, ela é o caminho para praticamente todos os problemas que nós temos, né, não só no nosso país, mas no mundo todo, né? E não deixa de ser essa também a melhor solução nesse sentido, né? Então, quando você está num mercado de dificuldade de emprego, você precisa se capacitar para que você seja melhor do que os seus concorrentes na hora de concorrer a uma vaga, na hora de concorrer ao crescimento de uma empresa. Assim como, mesmo que nós tivemos, né, há alguns anos atrás, o contrário da situação de hoje, nós tínhamos uma muita mão de obra qualificada, né, e os empresários começaram a disputar essa mão de obra qualificada. Era o contrário, você não encontrava pessoas querendo trabalhar para você, né? Isso não faz muito tempo. E também o caminho para isso é se qualificar, porque aí você, quando o emprego está em alta, você tem pessoas muito boas disputando uma mesma vaga que você, numa possível oportunidade de crescimento. E quando o desemprego ele é alto, você também precisa se capacitar para brigar com essas pessoas por uma entrevista. Então, a educação, eu acredito que seja o caminho para isso. A grande questão é o seguinte, se educar em quê? Não é? Porque para ser um bom funcionário, você tem que conhecer bem daquela função que você desenvolve na empresa. Mas para ser um empreendedor, dificilmente você tem uma função só. Não é? Você geralmente tem que exercer várias funções. Então você tem que entender de marketing, você tem que entender de finanças, você tem que entender de gestão de pessoas, você tem que entender de questões legais e burocráticas. Então eu acredito que se capacitar nessas outras questões, que não tem a ver com aquilo que você faz tecnicamente, é o que vai ajudar você a ser um bom empreendedor. Agora, se é para você se desenvolver como carreira, né, dentro da empresa onde você já atua, da mesma forma que a gente procura ver as necessidades dos nossos clientes enquanto empreendedor, vamos olhar o nosso cliente como o nosso empregador. Quais são as necessidades dessa empresa? Consigo entregar um resultado para essa empresa melhor do que os outros entregam, ou melhor do que eu mesmo já entrego? Ou será que eu consigo sugerir algo aqui que vai contribuir com o crescimento dessa empresa? Porque essa empresa crescendo, né, e sendo ainda mais com uma ideia minha, o empregador certamente vai olhar para isso e nesse crescimento ele vai precisar expandir e você vai ser uma peça fundamental nessa expansão. Fábio,
eu nunca vi, como nos dias de hoje, um potencial tão criativo do povo se tratando desse cenário de crise econômica, né? Então, Perfeito. assim, é comum na própria empresa o empregado trazer um produto à venda. Nas ruas, o que mais se vê são vendedores ambulantes, sacoleiros. O que mais a pessoa precisa em meio a todo esse cenário? Que potencial ele deve buscar, além do que você já falou da formação? Bacana, excelente observação. Um fator aqui sobre a crise, né? A gente costuma dizer que a crise ela é uma oportunidade. E às vezes as pessoas acham isso meio batido, mas ela é sim uma oportunidade, né? Não quer dizer que seja legal ter crise, é péssimo ter crise. Mas a crise ela é boa. Ela é boa porque diante da crise, os empresários se mexem. E são diante dessas crises que surgem grandes soluções, grandes inovações e grandes empreendedores. Não é? Então, a crise ela acaba sendo boa. Agora, como é então que o empreendedor se prepara para isso, não é? A criatividade ela é importante, mas a questão é que ele tem que se preparar tecnicamente para questões que são voltadas a lidar com a empresa. Então, geralmente uma pessoa começa uma empresa porque é muito bom em fazer algo. Vamos supor a pessoa que sabe cozinhar, que sabe fazer um bolo. É óbvio que se o bolo não for bom, ela não vai conseguir vender, ela vai ter dificuldade em vender. Sim. A questão é aquela pessoa que já faz um bolo muito bom, não adianta o bolo ser bom se ela não entender de marketing para comunicar e para que os seus clientes saibam que está sendo vendido o bolo e comprar o bolo. Também não adianta só entender de marketing, ser comercialmente muito forte, vender bastante, se não conseguir controlar o dinheiro que entra e sai da empresa. Precisa saber ali fazer um fluxo de caixa, um demonstrativo de resultado de exercício, né? Precisa ter uma organização financeira. Também não adianta você contratar pessoas que não vão dar resultado para sua empresa. Então, existem técnicas para você identificar qual é o perfil adequado para aquele tipo de vaga. Então, eu acredito que o empreendedor, né, ele além de ter uma criatividade muito boa para criar um negócio novo, para inovar, para ter uma solução nova, ele precisa se capacitar nessas questões técnicas que vão ajudá-lo no dia a dia a ter sucesso. E você é consultor, né, lá do Sebrae. Exato. E o Sebrae, ele ajuda essas pessoas nesse sentido. Essa é exatamente a função do Sebrae. Então, nós ajudamos desde aquele que já tem uma empresa e precisa, ou passa por um problema e precisa resolver esse problema, ou simplesmente ele quer melhorar a gestão de sua empresa e não sabe por onde começar. E a gente ajuda também aquele que nós chamamos de candidato a empreendedor. É aquela pessoa que tem uma ideia na cabeça e quer colocar em prática. Então, nós ajudamos elas a usarem as ferramentas adequadas e a chegarem nos resultados para ajudar a tomar uma decisão. Em Ribeirão Preto, onde fica o Sebrae? O Sebrae fica na rua Inácio Luiz Pinto, número 280, fica bem próximo ali ao Ribeirão Shopping, tá? E ele pode ser encontrado através da internet, no www.sebraesp.com.br ou ainda pela nossa central de atendimento, que é o 0800 570 0800. Ok, mais alguma pergunta? Eu queria saber se hoje tem alguma área que seja melhor para você empreender. Muito interessante essa questão, né? Muita gente que às vezes me conhece e pergunta, olha, você lá do Sebrae, você ouve muitas ideias, não é? Você está sempre em contato com pessoas e tudo mais. O que é que está dando dinheiro aí, né? Eu tenho um aqui, muitas vezes a pessoa perdeu o emprego, recebeu um acerto e fala, olha, eu quero investir, mas eu não posso errar. O que você me recomenda? Qual é a área que eu vou ganhar mais dinheiro? E aí é que eu digo, olha, a área, ela não é importante. Eu não estou dizendo com isso que não é importante você ser bom no que você faz. Mas eu quero dizer que se você pegar qualquer tipo de produto, qualquer tipo de profissão, você consegue ganhar muito dinheiro e você consegue perder muito dinheiro. Não é a profissão em si que vai fazer. Então vamos dar um exemplo. Olha, eu moro num bairro onde no ano de 2016 tem lá várias padarias nesse bairro. E eu conheço uma padaria que teve que usar parte do estacionamento para expandir as suas operações, né, porque não estava cabendo mais clientes lá dentro. Ela está crescendo. E eu conheço uma outra padaria que é muito próxima. Então, quer dizer, não é ser uma padaria que dá dinheiro ou não. Agora, é como você age com essa padaria. Quais são os produtos que você vende, como é que você atende o seu cliente, o que você oferece ali, como é que você cuida da gestão financeira dessa empresa. Então, a área, na verdade, né, salvo algumas exceções, né, nós temos alguns mercados que vão declinando, né? Se uma pessoa fala para mim, olha, eu quero abrir uma indústria de máquinas de escrever,
Eu falo, olha, calma, amigo, né? Então, não exagera também, né? Talvez você não consiga vender, por mais que esteja uma onda meio retrô, né? Talvez você não consiga vender suficiente para poder gerar caixa. Agora, fora essas atividades, né, que já tiveram um declínio de mercado, eu acredito que qualquer atividade, ela pode ser rentável. Então, a minha sugestão nesse caso é o seguinte, trabalhe com aquilo que você gosta. Porque imagine se você pudesse ganhar dinheiro com aquilo que você faz até de graça. Seria muito bom, né? Seria muito recompensador e também você tende a fazer aquilo muito bem, porque se você gosta, você se dedica. Então, o melhor caminho é você pegar aquilo que você domina, aquilo que você conhece, aquilo que de alguma forma você gosta de fazer e você precisa relacionar essa habilidade sua com o mercado, né? O que será, como é que eu vendo isso para alguém? Eu acredito que esse seja um caminho. Para encerrar, Fábio, antes de mais, agradeço a sua participação aqui. Os jovens hoje, eles gostam de empreender para ganhar dinheiro, para ter alguma coisa. Qual a importância dos jovens no empreendedorismo e como eles podem começar a empreender? Olha, os jovens, eles causaram uma grande revolução no empreendedorismo, não é? Os jovens, nós estamos com uma geração chegando ao mercado que tem uma mentalidade diferente, né? Eles têm uma capacidade de aprendizado muito rápido, eles já têm uma facilidade de aprender pela internet, né? Aquele que é chamado de autodidata. Então, na internet você tem muitos recursos interessantes, mas que exigem dedicação. Então, os jovens, eles usam essas ferramentas com mais afinco, né, com mais frequência. Então, o jovem, ele começa a ter ideias diferentes, né? Ele começa a criar coisas novas. E ele tem também uma mudança de mentalidade que eu percebo. E assim, né, se nós pegarmos lá uma geração acima da nossa, né, da minha, porque eu tô vendo que vocês são bem mais jovens do que eu, mas uma geração acima da minha, a pessoa era garantias, né? Ela era contratada numa empresa, queria trabalhar, se possível, a vida inteira naquela empresa e se aposentar lá. E aí ela ia descansar depois que aposentasse. A minha geração, ela já é uma geração que você tem uma mudança de emprego, né, um pouco mais rápida. Você trabalha alguns anos numa empresa, depois alguns anos na outra, e você vai usando as empresas como uma escada até o sucesso. Essa nova juventude, ela já não enxerga dessa forma, né? Ela não enxerga uma empresa que ela vai crescer lá dentro, ela é um processo até lento, né? Que exige anos de dedicação. Ele já quer as coisas para ontem, ele já se enxerga como, olha, eu tenho aqui habilidades na minha mão e eu quero resultado com essa habilidade para ontem. Então, esse jovem, ele busca empreender, ele busca criar coisas novas, ele já não pensa mais no chefe do chefe do chefe. Ele já pensa numa gestão mais horizontal, onde todo mundo tem mais ou menos o mesmo nível de hierarquia, onde se conversa de igual para igual. Então eu acredito que essa nova geração que está vindo, ela está mudando tanto as relações de trabalho, quanto também as relações do empreendedorismo. Fábio, muito obrigado. A gente agradece, né, pela oportunidade de ter recebido você com informações riquíssimas aqui para os ouvintes da Rádio Unaerp. E abordamos temas sobre o empreendedorismo, né, com todas as técnicas, dificuldades e oportunidades para este mercado amplo que ele oferece. Muito obrigado mais uma vez e entrevistamos Fábio Menezes, jornalista com bacharel em Publicidade e Propaganda e consultor aí do Sebrae Ribeirão Preto. Legal, eu que agradeço a oportunidade, né? Eu sou um apaixonado por empreendedorismo, então sempre que eu tenho a oportunidade de falar é um grande prazer. Então foi um grande prazer estar aqui essa noite. Espero que a mensagem possa aí contribuir com inspiração para os nossos ouvintes, né? Uma boa noite, obrigado. Boa noite, obrigada. Desejamos um ótimo final de semana aí, que é véspera de feriado. 1º de maio comemoramos o Dia do Trabalhador. A todos vocês, trabalhadores do nosso Brasil, um feliz Dia do Trabalhador. Você acabou de ouvir Frequência Universitária. Frequência Universitária. Produção e apresentação dos alunos do curso de jornalismo da Unaerp.